nós vamos orar para nós iniciarmos aí esse momento de reflexão da palavra. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por tua palavra, que é viva, que é eficaz e que sempre fala conosco, Senhor. Obrigada, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui em tua casa. E eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração, pedindo, ó Deus, que o Senhor possa estar falando conosco aquilo que nós precisamos, ó Deus, mudar. Aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja de nós e que a resposta do nosso coração seja obediência ao Senhor. Que o Senhor possa me usar, Deus, como um vaso nas tuas mãos e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Nós iniciamos aí a nossa revista falando sobre casamento. Aí falou sobre o noivado, aí falou sobre o namoro, falou sobre o casamento. E hoje eu quero pensar um pouquinho sobre o amor. Se a gente for observar na palavra do Senhor, a gente vai ver que nós somos frutos do amor de Deus por cada um de nós. Se não fosse o amor do Pai por nós, nós não estaríamos aqui. Então, se a gente vai observar na Bíblia, a gente vai ser movidos pelo amor. E hoje em dia, se a gente olha a nossa sociedade, a gente vai ver que as pessoas, elas sentem um vazio tão grande e elas buscam pelo amor. Elas buscam pelo amor. Elas não sabem, as pessoas que estão no mundo, onde encontrar o amor verdadeiro. E aí elas vão procurar o amor em tudo que é lugar. Você vê aí as pessoas tentando preencher o vazio, né, que tem no seu coração em busca do amor com bebida. Pessoas que dia após dia, elas levantam para beber, elas bebem o dia inteiro, elas dormem bêbada em busca do amor verdadeiro. Talvez outras pessoas vão buscar o amor em outras pessoas. E aí acha, não, agora eu encontrei alguém para casar, encontrei o amor. E aí coloca toda a sua expectativa, toda a sua esperança em pessoas. Pessoas vão e decepcionam, porque somos seres humanos. E essa pessoa acaba se frustrando, vivendo infeliz, porque depositou a sua esperança e a busca do amor verdadeiro em pessoas. Às vezes as pessoas, não, para preencher esse vazio que só o amor pode preencher, vão buscar em prostituição, em sexo, vão buscar o amor em tantas outras coisas. E a gente vai ver que essas pessoas, elas não encontram a razão para a sua vida, que só o amor verdadeiro pode preencher. E hoje nós vamos pensar sobre o reflexo do amor de Deus através da vida de Lídia. E aí eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo no Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. E nós vamos ler dos versículos 11 ao 14. Atos, capítulo 16. Do 11 ao 16. Que diz assim: Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus.
Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. E aqui a gente vai ver que Lídia, nós só encontramos a história de Lídia aqui. E é interessante a gente pensar na história de Lídia, porque ela era uma mulher estrangeira. Vai dizer que ela era da cidade de Tiatira, mas ela morava em Filipos. Vai dizer também que ela era vendedora de púrpura. Os historiadores, os estudiosos vão dizer que Lídia era uma mulher bem-sucedida, porque ela vendia um material precioso para aquela época. Hoje em dia, a gente encontra roupas bastante coloridas, né, com facilidade. Mas naquela época, não. A púrpura era um material preciosíssimo. E ela era utilizada para poder tingir os tecidos. E o tecido púrpura, você só encontrava nos palácios. Eram os reis, os imperadores que vestiam esse tipo de roupa. Então, os estudiosos vão dizer que Lídia era uma mulher bem-sucedida. E a Bíblia vai dizer aqui que ela foi encontrada em um lugar também diferente. Paulo, ele chega ali em Filipos. A gente vai observar que Filipos não tinha uma sinagoga. Por que não tinha uma sinagoga? Para se montar uma sinagoga, era necessário que pelo menos 10 homens fizessem parte dessa sinagoga. Provavelmente, Filipe não tinha 10 homens convertidos ao judaísmo para, então, ter uma sinagoga. E era hábito daquele tempo, de como não tinha uma sinagoga, e o Império Romano tinha suas religiões diversas a deuses, eles irem para a beira do rio para adorar o Senhor. E Lídia estava onde? À beira do rio. Aqui vai dizer que ela estava à beira do rio. Paulo vai a um lugar, no versículo 13 vai dizer: no sábado, fomos para a beira do rio para pensarmos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Então, eles estavam ali para buscar ao Senhor. E foi ali que Lídia foi encontrada. A gente observa aqui que o Senhor abriu o coração de Lídia. Lídia creu no Senhor. Toda a sua casa também creu. Eles foram batizadas. E ela, então, abre a sua casa para que o Senhor pudesse estar ali, né, através dela, expandindo o Evangelho. Então, eu gostaria de pensar sobre o amor de Deus aqui nesses versículos. E o primeiro ponto que eu queria pensar aqui sobre o amor de Deus, o reflexo do amor de Deus, é que o amor de Deus, ele nos abraça. O amor de Deus, ele nos abraça. A Bíblia vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu primeiro. Então, quando eu penso que o amor de Deus, ele nos abraça, a gente vai ver que Lídia era uma mulher que já é difícil numa sociedade normal a gente viver, não é verdade? Na nossa cidade, com os nossos parentes, com aqueles que estão perto de nós, já é difícil. Agora, vocês imaginam uma mulher que era estrangeira e ela estava em Filipos. Então, ela, de qualquer maneira, por ser mulher, já não era uma mulher, já não era bem vista na sociedade.
Aqui não vai dizer se Lídia era casada, não era casada, vai dizer que toda a sua casa foi alcançada pelo Senhor. E isso aí é interessante, porque normalmente, né, quando a mulher ela era casada, ela teria que pedir permissão para o marido, para poder convidar aqueles homens para estar na casa dela. Mas ali vai dizer que ela tomou a decisão e ela falou, olha, podem vir para minha casa. Então, a gente vai pensar aqui que o amor de Deus, ele nos abraça em todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor foi para um lugar improvável, alcançar Lídia. Levantou quem? Levantou Paulo, tirou Paulo. Paulo atravessou, ele estava na Ásia. Ele atravessou para ir para Filipos, para poder anunciar o amor de Deus para Lídia, para aquele povo da Europa. A gente vai ver que Lídia foi a primeira pessoa convertida na Europa. E aí a gente aprende que como o Senhor nos alcança. Se eu fosse levar o microfone para cada um aqui, cada um ia dizer como foi alcançado. A gente vê histórias tão inusitadas de pessoas que estavam em um ônibus e alguém falou do amor de Deus para ela no ônibus. E ela ali recebeu o Senhor como o único e suficiente Salvador. A gente vê história de pessoas que estavam em um quarto de hotel e então pegou aquelas Bíblias dos Gideões e leu a palavra do Senhor num quarto de hotel. E ali o Senhor visitou aquela pessoa e a vida daquela pessoa foi transformada. Por quê? Porque o amor de Deus, ele nos abraça de maneira incondicional, de maneira maravilhosa. E eu sei que foi assim que aconteceu com você, porque foi assim que aconteceu comigo. Então, se a gente observa aqui, o Senhor, ele não olha se nós somos, se é homem ou se é mulher, se é adulto ou se é criança. O Senhor, ele não olha a posição social. A gente vai ver ali que Lídia era uma mulher de posição naquela sociedade. Mas se a gente for observar em toda a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele não olha para a posição social, né? Ele alcançou os pescadores e o Senhor chamou os pescadores para estar junto com ele. Assim como ele chamou cobradores de impostos, porque para Deus não importa a nossa posição na sociedade. Ele nos ama e o seu amor é incondicional. É maravilhoso. Esse é o amor de Deus. A gente vê, nós temos amor uns pelos outros. Mas em 1 João 4,8 vai dizer que Deus, ele é amor. A sua essência é o amor de Deus. Então, a gente vê que ele nos ama porque faz parte da natureza dele. Ele é amor. A gente vai ver que o amor de Deus, ele é um amor sacrificial. A gente vê isso através de Jesus na cruz. Jesus, ele morreu em uma cruz e ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É esse amor de Deus que nos alcança, que nos abraça. A gente vê que o amor de Deus, ele é incondicional. É isso que vai dizer Romanos 5,8. Deus demonstrou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Porque o amor dele é incondicional. E a gente vê que o amor de Deus é um amor eterno. Ele vai dizer, com amor eterno os atraí. Esse é o amor de Deus que nos visitou e que visitou Lídia em um lugar que ela estava. E a gente observa que ela estava ali para buscar a Deus. Ela estava ali em um lugar de oração. Antes de ouvir a palavra, a gente vai ver que Lídia era conhecida como uma mulher que adorava a Deus. Como uma mulher temente a Deus. E Paulo vai ali para revelar para ela quem era esse Deus verdadeiro e que ela buscava.
E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Nos revelar esse amor que é supremo, que é incondicional, que é eterno. Então, o amor de Deus, ele nos abraça, ele nos alcança para a glória dele. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa vida. Depois, a gente vai ver que o amor de Deus, além de nos abraçar e nos alcançar, o amor de Deus, ele é um refúgio para nós também. E quando nós colocamos a nossa vida nesse refúgio que é o Senhor, tanto a nossa vida como a vida daqueles que estão ao nosso redor é transformada. A gente vê isso, né, quando diz que em Atos 16 vai dizer que tanto ela quanto a sua casa foram batizados. Além de conhecer o Senhor, ela levou a salvação para dentro da sua casa também. E mais do que isso, ela abriu a porta para que os mensageiros do Senhor pudessem estar. No final do versículo, tem algumas versões que vai dizer que ela constrangeu os apóstolos, constrangeu os discípulos a entrarem em sua casa e ali ficar. Então, a gente vê que quando a gente se refugia no Senhor, a gente também se torna um refúgio para aqueles que estão ao nosso redor. Aonde as pessoas podem ser alcançadas com a nossa salvação. Podem ser alcançadas com o amor de Deus, que é um refúgio para todos aqueles que creem. É isso que vai dizer, se a gente for observar no livro de Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, eu não sei como você está aqui. Talvez você saiba muito bem que Deus, ele te abraça com esse amor dele, que é supremo, incondicional, incomparável. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos também é um refúgio em todo o tempo. Ele é um refúgio, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente trabalha em um ambiente onde todo mundo conhece ao Senhor, é bom demais. Mas, normalmente, essa não é a realidade. Normalmente, no nosso ambiente de trabalho, tem pessoas que não servem ao Senhor. Tem pessoas que, muito pelo contrário, por saber que você é cristão, às vezes te persegue. Às vezes fala, olha lá, diz que é crente, ou senão tu não é crente. Ah, crente não pode isso, não pode aquilo. Mas aí, infelizmente, a gente vai ver pesquisas que no ambiente de trabalho tem sido, ao invés de ser um ambiente prazeroso, tem sido um ambiente adoecedor, onde as pessoas têm adoecido. E são tantas síndromes que, se não tiver cuidado, as pessoas elas acabam tendo que ser afastadas por causa desse ambiente adoecedor. Mas a gente vê que o nosso Senhor, ele é esse Deus poderoso que é o nosso refúgio. E Lídia é um exemplo disso. Lídia, uma mulher bem-sucedida, vendedora de púrpura, tinha boas condições. Você acha que alguém que não tivesse condições ia chamar os discípulos para ir para casa? De última hora? Ó, bora. Ela era uma mulher que tinha posses. Ó, pode ir lá para minha casa. A despensa tinha comida, porque ela estava chamando o pessoal para ir para lá. Então, ela agora, através dos seus recursos, através da sua posição, ela mudou de prioridades. Por quê? Porque os seus olhos estavam agora no autor da vida, naquele que é o amor verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos. Ela agora estava fazendo com que os discípulos encontrassem refúgio em sua casa, na sua vida, na sua família. E nós, assim como Lídia, nós precisamos ser esse refúgio.
porque nós recebemos o refúgio verdadeiro, que é o Senhor das nossas vidas. A gente precisa ser um exemplo no nosso trabalho, também nas redes sociais. Hoje pela manhã, Roger falou para nós orarmos, para que as pessoas tivessem sabedoria a usar as tecnologias, né? O celular, o computador. E isso é importantíssimo, porque as pessoas precisam olhar para nós e encontrar esse amor que é refúgio verdadeiro. Mas como é que a gente vai ser um espelho de refúgio verdadeiro se as nossas redes sociais têm lá falando um monte de coisa que não glorifica a Deus? Ao invés de ser canal de bênção, a gente está sendo canal de maldição muitas vezes, para as pessoas murmurarem, para as pessoas falarem mal do Evangelho. Então, nós precisamos ser um refúgio, ser um canal de refúgio, para que as pessoas conheçam o amor verdadeiro. E isso é em tudo que nós fizermos. Quantas e quantas vezes a gente perde o sono de noite, e a gente fica, ao invés de ir aos pés do Senhor, a gente fica igual um churrasquinho na cama, só virando de um lado para o outro. Talvez é o Senhor te chamando para estar aos pés daquele que é o refúgio verdadeiro, para renovar as suas forças. Então, se o Senhor está tirando o seu sono, muitas vezes não é insônia, não. Muitas vezes é o Senhor querendo ter um tempo contigo, querendo que você se refugie nele. Porque um dos reflexos do amor de Deus é que Ele é um refúgio para todos aqueles que confiam nele. Então, se você está perdendo sono à noite, se refugie no Senhor. Nós também precisamos encontrar o Senhor nas coisas mais singelas da nossa vida. Às vezes, a gente está caminhando. Às vezes, a gente está caminhando e o Senhor deseja falar conosco nesse caminho. Que nós possamos estar com o nosso coração sempre atento, aberto, para nos encontrarmos com esse refúgio verdadeiro. O Senhor foi encontrar Lídia. Lídia estava na beira do rio, conversando, buscando ao Senhor, orando. E o Senhor encontrou Lídia. E o Senhor deseja encontrar a gente também nas coisas mais corriqueiras da nossa vida. Às vezes é lavando os pratos, ao invés da gente estar lá murmurando, ai meu Deus, esse tanto de prato para lavar, todo dia tem esse tanto de prato para lavar, é a mesma coisa, é casa para limpar, é menino para cuidar. Que a gente possa elevar os nossos pensamentos para esse refúgio verdadeiro e glorificar o Senhor. Senhor, obrigado, ó, coisa boa, a gente teve comida nessa casa, é por isso que tem prato para lavar. Ó, que bênção, nós temos crianças em casas. Quantas e quantas pessoas têm o desejo de ter criança em casa, não tem criança em casa. E você está reclamando de algo tão maravilhoso. Então, que a gente possa elevar os nossos pensamentos para esse amor que é refúgio nos tempos mais adversos da nossa vida. Que a gente possa tirar os nossos olhos dos problemas, das dificuldades e colocar nesse refúgio verdadeiro que é o nosso Senhor. Mas também, nós aprendemos aqui com Lídia, que o amor, esse amor de Deus, que tudo pode, que é um amor imensurável, é um amor também que nos impulsiona para a missão. Lídia, ela foi alcançada. Lídia, ela abriu as portas da sua casa para receber os discípulos. E Lídia foi impulsionada para a missão. Aqui, se a gente olhar, olha o que diz o 16, versículo 40. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora.
casa de Lídia, os estudiosos vão dizer que foi um local onde foi um ponto de pregação do Senhor. Ali na casa de Lídia, as pessoas podiam ir para encontrar o Deus verdadeiro, o amor verdadeiro. E aqui nos ensina que nós precisamos ser esse canal de bênção para que outras pessoas conheçam esse Deus verdadeiro. Nós precisamos abrir a nossa vida, a nossa casa, para que as pessoas conheçam do Senhor. E como a gente pode fazer isso? A gente faz isso todas as vezes que a gente vê que tem pessoas que precisam ouvir do Senhor. Então, a gente comunica com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de graça. A gente faz isso quando a gente abre a nossa casa para um pequeno grupo. Quando a gente abre a nossa casa para um pequeno grupo, tem pessoas que talvez nunca, se a gente convidasse para vir para a igreja, ela viria. Como a gente já ouviu testemunhos aqui, de uma pessoa que foi convidada tantas e tantas vezes para vir aqui, e agora já está frequentando um de nossos PGMs, está ouvindo falar desse Deus que é o verdadeiro amor, porque alguém abriu a porta de sua casa para poder falar do amor de Deus. Então, a gente vai ver que é o Senhor quem abre o coração. Foi o Senhor que abriu o coração de Lídia, para Lídia compreender as verdades do Evangelho. Mas Lídia abriu a porta de sua casa para que outros pudessem ter a oportunidade de ouvir falar desse Deus verdadeiro. Então, nós podemos, a nossa casa pode ser um ponto de apoio de missionário, né? Quantas e quantas vezes, é a Bíblia que diz, né, que pessoas sem saber hospedaram anjos. Então, a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda para que a minha casa seja esse canal de impulsionar a missão. Então, a nossa casa pode ser um ponto de apoio missionário, como foi na casa de Lídia. Ali os apóstolos, eles foram açoitados, eles foram para a prisão, e então, mas depois de sair dali, eles foram para onde? Para a casa de Lídia. Que a nossa casa possa ser esse lugar onde as pessoas encontram, né, amor, encontram graça e possam encontrar o amor verdadeiro que é o Senhor. E a gente pode fazer isso de maneiras diversas, né? PGM, ouvindo alguém. Quantas e quantas pessoas estão precisando apenas ser ouvidas? E quantas vezes o Senhor fala para a gente, ó, vá até a casa de fulano, e a gente fica lá, ó, mas hoje, o dia que eu tenho de ficar em casa, descansando, e o Senhor fala de novo, vai na casa de fulano. E às vezes a gente não obedece, não demora muito, fulano morre. E você fala, o Senhor falou para eu ir lá, tal dia, e eu não fui. Que a gente possa ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e para obedecer. É o amor de Deus que nos impulsiona a fazer missões. A nossa campanha de missões vai dizer, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. É justamente chamando a nossa atenção para isso aqui. Para a gente poder anunciar as boas novas de salvação. Porque o Senhor, Ele irá voltar. E quando Ele voltar? E quando Ele voltar? Será que a gente vai ter obedecido aquilo que Ele nos mandou? Ou será que a gente vai inventar desculpas? Lídia, ela não inventou desculpas. Ela, na mesma hora, o seu coração abriu. Ela levou o evangelho para sua casa e ela fez de sua casa um local de bênção para que todos aqueles que pudessem estar necessitando dessa água da vida encontrassem esse local em sua casa. E que nós
possamos ser esse local onde as pessoas vão encontrar o Filho de Deus que vive, que é o amor verdadeiro e que habita em nós. Habita em nós. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus aqui. Nós somos os pés de Jesus. E é através de nós que as pessoas vão conhecer esse amor verdadeiro. Assim como Lídia foi alcançada pelo Senhor, foi abraçada por esse amor verdadeiro, fez desse Deus Todo-Poderoso o refúgio e foi impulsionada para a missão. É isso que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos usar para a glória dele.